Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este terceiro domingo do Advento. Mateus capítulo 11, versículos 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, e eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãs e irmãos, vamos chegando mais próximos agora no que chamamos a preparação próxima. Nas 2 primeiras semanas, a preparação remota, mais distante, em que os textos falavam da segunda vinda de Cristo. Agora, os textos referem-se e ajudam-nos a meditar o mistério daquela vinda de Cristo. Ele veio ontem, ele vem hoje, ele virá sempre. Mas hoje estamos com as leituras que nos ajudam a preparar para acolher a vinda do Senhor que já veio. E vencer em nós todos os obstáculos, todas as dúvidas. Por que não dizer dúvidas que habitaram até o próprio coração do único que viu e apontou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista. Estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Já foram vários capítulos da atividade de Jesus. Domingo passado nós vimos a voz que grita no deserto, lá no comecinho do Evangelho, capítulo 13. Agora estamos no capítulo 11. E, como vimos domingo passado, a abordagem de João muito dura com os fariseus e com os saduceus, chamando-os de raça de cobras venenosas. A pregação de João e a abordagem de João, vigorosa na forma de preparar o caminho do Senhor, fê-lo parar na prisão. Naquele tempo, João estava na prisão. Quem prega com o vigor de João Batista vai ser perseguido e vai parar na prisão. Não por causa dos próprios crimes, não por causa de corrupção moral, espiritual, sexual, corrupção econômica, financeira, corrupção de toda sorte. Mas quem tem a coragem de João vai enfrentar a perseguição. Nós podemos ser perseguidos por causa de nossos próprios crimes,
ou nossa própria debilidade em deixar situações que evidenciam e levantam suspeitas e que fazem arrolar processos terríveis contra nós por causa da má forma de comportarmos. Ainda que não tenhamos cometido crimes, mas deixamos uma realidade suspeita e temos que responder por ela. João na prisão. Lá na prisão, João ouve falar das obras de Cristo. Não ouve falar de Cristo, porque ele mesmo, João Batista mesmo já tinha batizado Jesus, já tinha escutado a voz do Pai no batismo. Este é meu filho amado, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Agora ele ouve falar das obras de Cristo. João na prisão por causa das suas obras. E na prisão ele ouve falar das obras de Cristo. Enviou até Jesus alguns discípulos. João não era pouca coisa, tinha até discípulos. Na prisão e com discípulos. E com poder de mandar os discípulos buscarem informações para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Essa é a angústia que sempre nos visita em tempos de crise, em tempos de grandes conflitos internos, de angústias e aprisionamentos da alma. A angústia da espera. Qual é sua angústia? Senhor, é agora. O Senhor vai agir agora, ou devemos esperar um outro tempo, uma outra data, um outro? És tu, Senhor, ou devemos esperar um outro? Jesus lhe respondeu: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Ouve e vê. Nós pregadores nem sempre podemos fazer isso, alcançar com que as pessoas ouvem e veem. Vós estáis ouvindo e vendo o quê? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. E os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. Quem é João? Ou quem somos nós, os pregadores de hoje? O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é um pregador hoje da palavra? Um caniço agitado pelo vento? Uma vara raivosa agitada com a aflição do vento do deserto? O que é um pregador hoje na internet? Uma vara raivosa incitando a agitação e a raiva? O que é um pregador hoje? Mobilizando e agitando redes sociais? O que é um pregador? Um conteúdo que impõe, que impressiona pela forma externa ou pelo conteúdo interno que traz e a realidade que transforma? Cego vê, paralítico anda, leproso sadio, surdo ouve, morto vive, pobre evangelizado. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que se vestem com roupas finas estão nos palácios. Muitos de nós padres, às vezes, nos comportamos como homens de corredores de palácios. Vestimos-nos com traje típica de palácio. Não traje para a igreja, não para o altar, mas para palácios. Então, o que fostes ver um profeta? Sim, e eu vos afirmo, alguém que é mais do que profeta. Eis que é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro, que vai à frente para preparar o caminho.
O pregador não é ponto de chegada. O pregador não é ponto de chegada. Os que ouvem a pregação não devem parar em nós, pregadores. O pregador é instrumento para que os ouvintes da pregação façam a passagem, a travessia, ao encontro do único forte. Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, domingo passado, lembra? João falando. Eis o que é o pregador. O conteúdo, o que vem depois de mim, o que é mais forte do que eu. Quem é o pregador e o que é a igreja? No entanto, diz Jesus, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O pregador e a igreja somos sempre menores do que o ouvinte da nossa pregação. Pregador prepara caminho, prepara para Cristo chegar e prepara para que você chegue até Cristo e entre no reino de Deus que está próximo e que só termina de chegar se você faz a travessia. Nesta semana, olhe para você e peça do Senhor: para quais realidades eu sou um cego que precisa enxergar, um paralítico que precisa andar, leproso que precisa ser curado, surdo que precisa da graça de ouvir, morto que precisa viver, pobre que precisa ser evangelizado. Reze e peça do Senhor essa graça e peça por nós pregadores, para que não sejamos distraídos com vestes típicas de homens de palácio. E que o Senhor venha também na insignificância, no menor do reino de Deus, é maior do que João Batista, que tenhamos a graça de sermos menores, os menores, nas coisas daqui, para alcançarmos a liberdade e a grandeza do reino e de Cristo. Boa preparação para o Natal.